Talvez você nunca tenha assistido O Diabo Veste Prada da forma correta. Não, eu não estou falando de moda. Eu estou falando de decisões que parecem simples, mas na verdade elas são construídas muito antes de você perceber. Eu sou Fernanda Mosconi, trabalho com estratégia de marca e ajudo empresárias a estruturar as decisões para crescer com consistência, sem abrir mão da clareza e da direção. Aqui não vai ter fórmula pronta. Tem leitura de cenário, comportamento e estratégia real. Agora vamos lá que eu quero falar com você sobre o filme O Diabo Veste Prada. E tem uma cena que é muito boa para a gente poder trabalhar essa questão de tomada de decisões. É a chamada cena do suéter azul. Por que ninguém está pronto? Aqui. Decisão difícil. São tão diferentes. Você está acompanhando que é uma cena comum do dia a dia de trabalho da Miranda. Suas assistentes escolhendo roupa, qual vai ser o look e vem a sua assistente nova fazer as anotações. Depois de um momento que Miranda ainda está um pouco incomodada, mas em nenhum momento ela eleva o tom de voz dela, ela percebe que está tudo muito confuso, ninguém está muito preparado para aquilo que ela está pretendendo fazer e criar, e aí ela pede em determinado momento um cinto para aquela composição que ela está fazendo. E aí, neste momento, a assistente fala: é uma decisão difícil, são tão diferentes, e mostra os dois cintos. E nesse momento que ela fala que é uma escolha muito difícil, é um momento em que Andy ri da decisão que precisa ser tomada. Nesse momento, Miranda não gosta nada disso e pergunta se tem algo engraçado acontecendo. E é onde Miranda coloca a resposta dela. Qual é a graça? Não, não, nada. É que, pra mim, esses dois cintos são iguais. Bom, eu ainda tô aprendendo sobre essa coisa, então... Essa coisa? Ah, certo. Entendo. Você acha que nada aqui tem a ver com você. Você vai até o seu armário e escolhe, digamos, este suéter horroroso, por exemplo, porque está tentando dizer ao mundo que se leva muito a sério para se importar com o que você vai vestir. Mas o que você não sabe é que a cor deste suéter não é um simples azul. Não é turquesa, não é lápis lazuli, ele é azul celeste. E você ignora o fato de que em 2002 Oscar de la Renta fez uma coleção de vestidos azul e celeste. Acho que foi Yves Saint Laurent que fez jaquetas militares azul e celeste. Precisamos de uma jaqueta aqui. E então o celeste apareceu depois em coleção de 80 outros estilistas. E então passou para as lojas de departamento e depois daí foi parar em lojas populares, onde você, sem dúvida, comprou este numa liquidação. No entanto, o azul representa milhões de dólares e incontáveis trabalhos. E é meio cômico como você pensa que fez uma escolha que é exime da indústria da moda, quando, na verdade, está usando um suéter escolhido para você pelas pessoas desta sala de um monte de coisa. Miranda mostra que aquela decisão que ela teve de comprar esse suéter azul e escolher ele para ir trabalhar não foi escolhido por ela. Ele foi resultado de uma cadeia de tomada de decisões, de estilistas, coleções, tendências e, principalmente, escolhas estratégicas, até chegar nela. E é nesse momento que muita coisa muda. E quantas vezes a gente não para e pensa: isso daqui é uma decisão simples que eu tenho que tomar. Muitas vezes a gente olha essa cena num momento que a gente está descontraído, vendo um filme, e pode parecer bobo, mas quando você começa a ter um outro olhar para as coisas e de como as pessoas tomam as suas decisões e como funciona o que está por trás dessa escolha, a gente começa a perceber que nós não estamos fora, que a gente não entende daquilo, que é somente uma decisão. Não, nós fazemos parte daquilo também. Quem está no controle das próprias decisões? Essa cena não é sobre moda, ela é sobre percepção. É sobre como a gente vai acreditar que realmente está tomando decisões de uma forma muito livre, quando na verdade nós já estamos inseridos nisso tudo, com um contexto que vai influenciar tudo.
Então, toda tomada de decisão, quando você vai lá naquele momento, escolhe aquele suéter azul, muita coisa já aconteceu por trás. A pessoa que está desenvolvendo aquele produto, ela está olhando para quem vai comprar esse produto. E isso acontece o tempo todo, no que você consome, no que você comunica e no que você acredita ser a sua escolha. E é onde a maioria das pessoas estão apenas reagindo ao que já foi definido por outras pessoas, sem mesmo perceber. Aqui entra um ponto que ninguém fala no marketing. O marketing não começa na propaganda ou no post bonito. Ele começa bem antes e tem 3 coisas que são muito importantes nisso. Leitura de cenário, entender o que está acontecendo antes, o que está por trás disso tudo. E aí sim começar a agir. Tomada de decisões estratégicas, escolher o que fazer e o que não fazer, principalmente o que não fazer. Direção e consistência. Sustentar essa mesma decisão ao longo do tempo. Com tanta informação, com tanta gente falando tem que, faz isso, faz aquilo, copia ali, repete aquilo, esse é um desafio. E quando você não tem isso, você começa a entrar num ciclo de reação. Você posta, você testa, você copia, vai lá de novo, faz a mesma coisa e não vê resultado. E isso não constrói nada. E eu falo isso porque por muitas vezes eu fui aquela pessoa super disciplinada, que fazia tudo o que pediam, seguia o passo a passo, gerava o conteúdo, até tinha um pouco de estratégia, mas o resultado mesmo não vinha. E por quê? Porque não tinha uma leitura de cenário. Você pode até postar com constância, ter muitos, estar ativa ali em redes sociais, ou falando para as pessoas, porém se você não entende o que realmente as pessoas estão buscando, como que ela vai comprar o seu produto, como que ela vai comprar o seu serviço, e realmente isso não dá resultado. Quando uma cliente me procurou, ela estava numa constância muito grande durante 2 anos, porém não tinha vendas, não tinha pessoas procurando pelo serviço dela. Então foi aí que a gente começou a voltar um pouquinho atrás. Vamos começar a entender esse cenário, quem realmente são as pessoas que precisam encontrar essa solução que você está oferecendo. Vamos fazer essa leitura de cenário para montar a estratégia que realmente vai chegar nessa pessoa. É aí que a gente começa a construir. Não adianta você colocar narrativas soltas, contextos soltos, isso não vai conectar com pessoas. A inteligência artificial pode vir trazer uma facilidade hoje dentro de algumas estratégias, porém é o potencial humano que vai fazer com que você se conecte com outras pessoas. Quando ela entendeu isso, tudo mudou. Aquilo que era pesado, de ficar fazendo conteúdo o tempo todo, se tornou um pouco mais leve. E por que eu digo um pouco mais leve? Dentro desse mundo que nós estamos competindo, vou colocar até entre aspas, esse competindo com uma inteligência artificial, a cobrança por performance, por constância, acaba sendo desleal. E como que a gente vai falar em leveza, sendo que uma inteligência artificial ela não dorme, ela não descansa, ela não precisa desse tempo. Então você precisa ser muito mais inteligente do que isso. Você precisa realmente começar a construir, ter essa percepção do que realmente as pessoas querem. E aí sim, que aqui no Brasil estão chamando de agênticos, né, a inteligência artificial, e que fora estão chamando de sintéticos, é onde a gente começa a aliar essa força humana junto com a inteligência artificial para criar algo realmente autêntico, que conecte com essas futuras gerações que estão vindo. E talvez o seu problema não seja o marketing. Talvez o problema é que você ainda não desenvolveu a capacidade de ler o cenário. E isso que realmente muda tudo. As empresárias que realmente vão crescer com consistência não estão apenas executando. Elas estão observando, interpretando e decidindo com direção. E é exatamente isso que eu chamo de radar estratégico. Talvez se a Andy tivesse um radar estratégico quando ela começou a trabalhar, talvez teria sido diferente. Crescimento sustentável exige radar estratégico. Talvez a partir de agora você vai olhar para essa cena com outros olhos, com uma outra percepção. Então a gente está sempre aprendendo com o erro dos outros. Vou trazer no próximo vídeo uma outra cena de leitura e que qualquer semelhança com o dia a dia de muitas de vocês que podem estar aí me assistindo pode ser mera coincidência. Porém, você vai começar a assistir essas cenas com outros olhos a partir de agora e tomar decisões
realmente mais inspiradoras através de filmes e de uma forma muito leve que eu gosto de trazer aqui. Até o próximo vídeo.